Ouça agora Palavras da Verdade, um devocional que traz esperança ao seu coração. Ouça essa mensagem com o pastor Ricardo Araújo, da Primeira Igreja Batista Regular de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olá para você que me ouve, eu sou o pastor Ricardo Araújo e eu trago até você uma palavra de esperança. Hoje, compartilhando contigo o Salmo 61, que diz assim: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. É um salmo onde Davi confia em Deus como seu refúgio. Ele expressa sua confiança em Deus como seu refúgio, sua proteção, seu abrigo. O salmo inicia assim no versículo 1. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Quando perguntamos para alguém o que é a oração, a definição mais simples da palavra é falar com Deus. Na oração nós falamos e Deus ouve. A certeza que todo crente quer ter quando ora é que Deus está ouvindo as suas orações. E como podemos ter certeza, como podemos saber, confirmar que Deus ouviu a nossa oração? Nós confirmamos que Deus ouviu a nossa oração através das respostas de oração. Quando Deus responde às orações, nós sabemos, realmente Deus ouviu a minha oração. Em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, João ele escreve sobre a questão da oração. Ele escreve assim, 1 João 5, 14. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, voltando para o Salmo 61, a oração de Davi se inicia com um pedido para que Deus ouça o seu clamor. Ouve, ó Deus, o meu clamor. O que é clamor? O que é clamar? Clamar é gritar, erguer a voz bem alto. É um grito de socorro. O que fazemos quando estamos falando com alguém e esse alguém não está nos ouvindo bem? Nós falamos mais alto. Falamos mais alto e assim por diante. O clamor ao Senhor é um pedido de socorro em um momento de angústia, de aperto, onde não há mais saída, a não ser o livramento vindo da parte de Deus. E é impressionante o que Deus pode fazer para livrar os seus filhos quando clamam a Ele. A menos que Deus tenha um propósito com o nosso sofrimento, para que o poder de Deus se aperfeiçoe através da nossa fraqueza, da nossa dor, do nosso sofrimento, é impressionante o que Deus pode fazer para nos dar um livramento quando nós clamamos a Ele. Eu quero ler com você aqui uma passagem em 2 Samuel capítulo 22. Não dá para ler toda a passagem, mas eu quero ler alguns versículos aqui em 2 Samuel capítulo 22. Deixe-me ler aqui do versículo 1 até o versículo 7. Note o que diz a palavra. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei de meus inimigos, ficarei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Daqui por diante, Davi ele vai dizer como que Deus o socorreu.
Deus abalou céus e terra, levantou anjos, fez muitas coisas incríveis para poder socorrer a Davi quando ele clamou ao Senhor. Ainda em 2 Samuel, capítulo 22, Davi aqui, ele continua falando assim, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, essa passagem de 2 Samuel 22 é uma ótima passagem para se ler quando nós queremos pensar em Deus como nosso refúgio, nosso retiro, e como que Deus faz coisas extraordinárias para atender o nosso pedido de socorro ao Senhor. Mas, voltando para o Salmo 61, que é o nosso salmo de hoje, é a passagem principal de hoje, Salmo 61, no versículo 2, ele diz assim, está escrito: Desde o fim da terra clamarei a ti, quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. E o versículo 3, pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Note o comparativo às imagens de Deus que são ditas neste salmo. Deus aqui é comparado com uma rocha, a rocha que é mais alta do que eu. A ideia é, quando estiver com o coração desanimado, abatido, no chão, que há momentos que a gente fica assim, com o coração tão triste, que é como se nosso coração estivesse no chão. Por isso ele diz assim, quando o meu coração estiver desmaiado, realmente como alguém que caiu no chão de tanta tristeza e tanto desânimo, ele pede, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Ou seja, para a rocha que eu não consigo subir, para aquela montanha inconquistável, que ninguém consegue tomá-la pela força, ninguém consegue escalar, ninguém consegue subir, uma rocha alta. Então, quando eu estiver no chão, Deus me leva para aquele lugar bem alto, para a rocha que é mais alta do que eu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que só Deus é capaz de consolar o nosso coração e nos devolver a alegria. Deus pode nos tirar do chão e nos levar para a montanha. Deus pode nos dar uma alegria sobremaneira, uma grande alegria. Deus pode preencher o nosso coração com alegria e paz, porque Ele é Deus e só Ele pode fazer isso. Deus é um refúgio para nós. Versículo 3 ele fala, pois tem sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo, um refúgio, uma torre, são palavras que expressam proteção, que Deus pode guardar as nossas almas dos ataques dos inimigos, assim como Deus pode guardar os nossos corações e as nossas emoções. Em Deus podemos nos refugiar e fazemos isso através da oração. Paulo, escrevendo para a igreja em Filipos, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O prazer do Filho de Deus é ter comunhão com Deus. Nossa adoração a Deus, além de ser um dever, é também a melhor maneira de expressar a nossa gratidão pelo que Ele fez e pelo que Ele faz por nós. O desejo é de estar abrigado em Deus, protegido em Deus, próximo de Deus para sempre. Olha o versículo 4, como ele continua dizendo, habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Ele fala, a imagem aqui é como de pintinhos se protegendo debaixo das asas da galinha. É uma proteção. O gavião, o falcão, ele não consegue vir para comer os pintinhos. A galinha, ela protege os seus filhos e
Se um falcão, um gavião tentar vir para comer os filhotes da galinha, ela luta e ela vence, e ela mata o gavião, o falcão, o animal que vier tentar atacar os seus filhotes, os seus pintinhos. Então a ideia é essa: Deus nos protege, Deus nos guarda, não só do ataque dos inimigos, mas Ele guarda o nosso interior, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Por isso, em Deus nós podemos colocar a nossa esperança, as nossas orações, podemos aguardar em Deus, nos refugiar em Deus, buscar a Deus e termos a proteção de Deus. Veja o versículo 7. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Em Deus nós podemos confiar. Confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Deus já fez uma grande obra maravilhosa por você. Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra eternamente, mas tenha a vida eterna. Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus quer te consolar, Deus quer te proteger, mas você precisa fazer a tua parte. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, para que você possa ter a salvação, a vida eterna, para que você possa ser salvo, para que você possa escapar da condenação do inferno. Deus quer te salvar. Deus te ama e Ele deu Jesus para morrer em teu lugar, naquela cruz dolorosa, aquela cruz de vergonha, de dor, mas ao terceiro dia o Senhor Jesus Cristo ressuscitou para garantir a nossa salvação. Confia em Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Deus te ama. Fico aqui me despedindo então com essas palavras de esperança. Meu desejo, a minha oração por você que me ouve é que você possa ter um encontro pessoal com Deus através do Senhor Jesus Cristo, mas que, além disso, você possa desfrutar da alegria, da paz de ter Deus como teu Pai, como teu refúgio, como teu Senhor, como teu Salvador. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Deixo aqui o meu abraço e o meu até logo, em nome de Jesus. Amém.